E se a gente fizer uma maquiagem inspirada nas bonecas Bratz? Pra quem não conhece, as Bratz eram bonecas muito famosas no início dos anos 2000 e aí ela continuou, né, em ascensão durante os anos 2000 e eram bonecas que eram extravagantes. Então, ela tinha uma boca grande, as roupas eram extravagantes. Eu vou começar usando esse duo de sobrancelha da Tracta, porque elas usavam uma maquiagem mais marcada, então eu vou fazer minha sobrancelha bem marcada também. Elas eram bonecas muito autênticas que usavam saltão bem grande, sabe? E roupas que naquela época não tinham bonecas naquele padrão. Então ela acabou se popularizando muito por conta. Então a gente tinha ali a Barbie, que era uma boneca mais delicada, digamos assim. E a gente tinha as Bratz, que eram bonecas com muita personalidade. Era muito diferente. Elas tinham não só a roupa diferente, mas a maquiagem e os cabelos também eram diferentes, eram coloridos. Não tinham bonecas só loiras, né? E também algumas coleções tinham de cores diferentes. A pele tinha cores diferentes, então era muito famoso e dava o que falar. Eu era criança, eu lembro que existia tudo que lançava, tinha das Bratz, tudo. Laptop, bolsa, roupa, sapato, sandália, tudo. Tudo tinha da Bratz também. E eu queria ter, mas eu gostava da Bratz, mas era mais comum Barbie. Então eu tinha Barbie, mas não tinha Bratz. Mas eu lembro que sempre gostei do estilo delas, porque elas eram muito autênticas e bonitas. Peguei um pincel chifrado e vou marcar o meu côncavo pra fazer um delineado diferente. Pegando aqui a sombra roxinha e vou misturar com uma sombra rosa. Vou passar aqui pra marcar mesmo o meu côncavo. Ó, fazendo nesse formato. Agora eu vou esfumar com uma sombra rosa mais clara. E voltando a falar sobre as Bratz. Eu sempre vi elas como uma inspiração de moda. Elas eram moda, elas eram tendência em tudo que faziam. Viraram febre por conta disso. E essas são as minhas referências que eu tenho até hoje. Tanto de Bratz e de coisas chamativas. Então, eram bem diferentes do que a gente vê hoje em dia. Que é tudo mais clean, né? Mais neutro. Naquela época não existia. Não existia maquiagem marrom, não existia maquiagem bege, não existia. Eu lembro que a paleta que mais vendia era uma paletinha quadradinha que tinha várias cores coloridíssimas. Nenhuma era marrom nem nada. E todas eram brilhosas. Isso eu não lembro. Todas eram brilhosas e altamente pigmentadas. E a gente passava com o dedo mesmo. E ficava feliz com aquilo ali. A gente saía daquele jeito, ia pra aniversários, pra festas, Natal, tudo. Todos os eventos. Agora eu vou vir com esse pincel, língua de gato pequenininho, e vou fazer um cut, que é a marca das bonecas Bratz. Todas elas possuem o côncavo muito marcado. E é isso que eu vou fazer agora. Ó, fiz o recorte. Agora eu vou esfumar com a esponja, porque eu acho mais fácil do que com o pincel. Vou voltar com aquele pincel que eu esfumei a sombra mais clara aqui, só pra dar mais uma esfumadinha, porque o corretivo deu uma leve apagadinha nela. E depois eu vim de novo com a sombra mais escura desse lado, que eu sinto que ela tá precisando mais do que aqui. Ó, vim devolvendo essa marcação mais escura pra maquiagem. Mudando de assunto um pouquinho. Eu acho que a era que mais chegou perto de parecer com a maquiagem dessas bonecas foi a era de 2015, 2016, quando era moda aquela maquiagem Kim Kardashian, né? Cheia de uma pele super mate, com muita base, muito contorno, com brilho nos olhos. Eu lembro que tava em alta aquele brilho da Stila, que era um glitter líquido super forte. Na minha cabeça, a que mais se assemelhou foi essa. E eu amava. E foi nessa época que eu aprendi a me maquiar.
Então, quando eu era ali adolescente, eu sempre quis fazer uma maquiagem super elaborada, estilo drag queen, só pra sair. E aí, quando eu viro adulta, a moda é ser clean. Eu não consigo aceitar isso. Não consigo aceitar como que a maquiagem saiu de um lado colorido e artístico pra ser apenas marrom e cores neutras. Agora eu vou vir com outra sombra rosa, só que um tom bem mais claro e mais seco. E vou aplicar na minha pálpebra, onde eu delimitei com o corretivo. Tô pensando ainda se eu passo um brilho ou não, porque brilho nunca é demais, né? Ainda mais se for uma maquiagem dessas, né? Inspirada nas bonecas Bratz. Ficou assim, mas eu sinto que o meu côncavo não tá marcado o suficiente. Então eu vou vir com essa sombra líquida da Aloe Neve, nesse tom rosa. E fazer um tracinho aqui, bem no côncavo mesmo, só pra dar um tracinho de brilho. Um pontinho de brilho. Apliquei a sombra líquida em todo o meu côncavo, mas ainda sinto que falta brilho. Falta uma coisa. Então vou usar esse BT Mellow nesse tom aqui, rosinha, que dá um reflexo meio prateado aqui na pálpebra, pra ver se dá mais um glow, né? E eu gosto de passar ele com os dedos. Eu sinto que ele brilha mais. Eu sinto que era exatamente isso que essa maquiagem precisava, é o que tava faltando. Eu ia puxar um delineado rosa aqui, sabe? Aqui embaixo, mas eu acho que não precisa. Então se fosse pra juntar com esse. Mas eu acho que não precisa, não vem ao caso, senão ia ficar demais. Vou esfumar essa sombra mais escura na parte de baixo dos olhos, pra dar uma profundidade, dar uma abertura nesses meus olhos, que meus olhos são pequenos, né? E eu gosto de dar essa profundidade, ó, aqui, rente aos cílios. Depois eu vou vir com lápis branco, que aí vai deixar meu olho mais aberto ainda. Sinto que deixou meu olho mais aberto, mais marcado. E é disso que eu gosto. Era isso que eu queria. Vou fazer no outro também. Eu amei. Agora, eu vou passar o lápis branco na linha d'água. Não sei onde eu coloquei, achei. Vou passar o lápis branco na linha d'água aqui dentro, pra deixar ainda mais aberto esse meu olho. Vim aqui apenas com a máscara de cílios. Eu tô usando essa aqui da Boticário. E deu uma total diferença. Os cílios faz muita diferença numa maquiagem, olha. Agora eu vou finalizar a pele. Ah, um detalhe. Bastante máscara de cílios nos cílios de baixo, porque também era uma característica das Bratz. Tem aqueles cílios desenhados, mas como eu não sei desenhar esse cílio aqui, né, não vou arriscar. Vou ficar com a máscara mesmo. Agora eu vou fazer a pele. E pra pele eu vou vir primeiro com o corretivo pra fazer o contorno. Me sinto mais segura assim. Porque caso dê errado eu consigo corrigir com a base ou um corretivo. Porque se você errar o tom escuro pra corrigir depois é complicado. Vou vir aplicando aqui. Vou tentar deixar bem marcado. Não lembro das Bratz terem uma marcação de contorno. Acho que era mais blush, mais do que contorno, mas eu vou fazer aqui um bem marcado como referência. Contorno feito, agora eu vou vir com a base. Depois eu refaço o contorno com pó, que eu tenho mais facilidade. E vou vir com a base só dando uma espalhada na pele, pra tampar algumas imperfeições e servir de base pro blush e essas coisas. Não tinha, mas hoje tem e a gente pode exagerar nele aqui, pra deixar essa pele bem matificada. Agora eu vou vir com o meu contorno mais frio e vou passar aqui. E vou aproveitar e fazer o contorno aqui no meu nariz, que eu tinha esquecido. Aliás, que eu esqueci de fazer com o corretivo. Pronto, esfumei bastante. Agora eu vou vir com o blush que eu tenho medo de usar, que é da Mahave Dia a Dia. Por que eu tenho medo de usar? Porque ele é muito pigmentado. Eu nunca consigo usar esse pó sem ficar parecendo uma chinelada. Mas hoje é o dia de parecer uma chinelada. Se ele ficar parecendo, é o momento ideal.
Eu uso pouco esse blush porque ele é muito forte. Eu faço só assim. E venho passando aqui. Gosto de passar no queixo. Viu? Ele é muito forte. É porque quando a luz bate aqui, ó, fazendo sombra, dá pra ver melhor do que aqui que tá mais iluminado. Vou vir também com um blush da Mary Kay, que é brilhoso. E vou passar aqui já pra dar um glow, um brilho, uma coisa assim, pra depois vir com o iluminador, que com certeza vai ter nessa maquiagem. Eu gosto do blush na cara inteira. Ó. Pra mim é isso. Isso aqui é o blush ideal pra mim. Vou vir com ele, o iluminador, rosinha também. Pra dar um brilho, um viço bonito. Olha, esse aqui é muito bonito. Tem um reflexo... Ele é rosinha e tem um reflexo esbranquiçado. Ó, eu gosto dele. Passar aqui, aqui. Em todo lugar. Em todo lugar que eu puder passar, vou estar passando. Como eu disse, nessa maquiagem, iluminador nunca é demais. Brilho, né? Brilho nunca é demais nessa maquiagem aqui. Ela foi feita pra ser exagerada. Então brilho nunca é demais. Agora, por último, vou pra boca. Eu tô pensando em fazer um lip combo de vermelho, usando um batom mais escuro, ou um marronzinho. Cancelo o vermelho, não gostei da combinação, então eu vou vir com este aqui ou este. É porque esse batom aqui, se eu passar, eu não vou tirar nunca mais. Mas eu acho que eu vou vir com ele mesmo, aqui pra contornar a minha boca. Contorno. E agora eu vou vir com um batom bem rosinha no centro da boca e dar uma esfumada. Essa combinação de batom ficou tão linda. Ai, eu quero algum evento pra usar essa combinação. Ai, é vampira, né? Podia ser uma make de Halloween. Olha, sinceramente, eu gostei muito dessa combinação. Eu amo. Ai, acho que eu vou usar isso daqui sempre, sempre. Eu só tô em dúvida se eu passo um gloss com brilho ou se eu deixo assim. Ó, que bonito. Nossa, tá muito bonito. Como que eu nunca pensei nisso, em fazer isso antes? Eu tô aqui pensando. Nunca pensei em fazer isso antes. Talvez eu venha com o gloss de glitter só aqui. Será? Só? Ah, agora sim. Agora sim. Agora tá uma boca de Brás. É isso. Era isso que eu queria. Só vou fazer um penteado no meu cabelo e volto aqui pra mostrar o resultado final. E aí, o que vocês acharam? Ficou parecido ou não? Ó, deixa eu mostrar mais de perto. E aí? E aí? Gostaram? Eu amei o cabelo que eu fiz. Eu vi uma boneca assim, e desde o dia que eu vi que eu quero usar esse penteado. Nunca usei. Hoje foi o dia. Deixei um cabelinho solto aqui, amarrei o resto do cabelo solto. E eu amei. Acho que eu vou usar isso um dia, de verdade, pra sair. Espero que vocês tenham gostado também, não sei. Tchau.